Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Menegasso, você está no Paulo.net, um canal onde a gente fala sobre tecnologia e outros periféricos do mundo de desenvolvimento, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso quadro Finance for Devs. Então, é um daqueles momentos onde a gente fala sobre outros assuntos e a gente vai falar um pouco sobre a poupança, beleza? Por que esse investimento é tão popular no Brasil? Vamos ver se é realmente um investimento e se é um bom investimento. Então, hoje fazer um resumão sobre tudo que é a poupança e tudo que ela tem a nos oferecer, beleza? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. É muito provável que você que está vendo esse vídeo agora tenha conhecimento do que é a poupança, ou pelo menos já tenha ouvido falar no que é a poupança, né? A gente sempre ouve lá dos nossos pais, deixa o dinheiro, poupa o dinheiro, faz uma poupança, esse dinheiro vai ficar rendendo para você. Então, o que é uma poupança, né? Basicamente é um lugar do banco, uma conta no banco, aonde a gente pode guardar o nosso dinheiro, beleza? Eu estou dizendo esse guardar entre aspas para a gente vai entender melhor o porquê daqui a pouquinho, beleza? Então, basicamente é uma conta, como a nossa conta corrente, só que com a diferença de que ela vai render um pouquinho ali no mês. Então, se você depositar R$100 na poupança hoje, daqui a um mês você vai ter um pouquinho mais do que aqueles R$100, beleza? Então, essa é a diferença da poupança para uma conta corrente. Hoje, é claro que a gente tem algumas contas digitais que já rendem também, e inclusive rendem mais do que a poupança, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso também, mas de uma maneira mais introdutória, né? A diferença da poupança é que ela é uma conta que vai estar rendendo um pouquinho ali todos os meses. Ela é uma opção que, historicamente, os bancos mais tradicionais eles oferecem para as pessoas. Então, por isso que ela é tão difundida, né, dentro do Brasil para a nossa população, beleza? Então, por isso que qualquer um sabe, basicamente, falar pelo menos o que é a poupança e para que ela serve, né? Agora, vamos discutir isso um pouco mais profundamente, beleza? E eu vou começar de um assunto que engana muita gente, né? Será que a poupança é de fato um investimento? Eu posso falar que eu investi dinheiro na poupança? E a resposta para isso é sim. Por quê? Essencialmente, o que é um investimento? É um dinheiro que você deixa guardado, parado, né, em algum lugar, e esse dinheiro te rende alguma quantidade passiva de dinheiro em um determinado tempo. Se eu tenho dinheiro numa conta corrente de um banco tradicional, provavelmente aquilo não vai me render nada. Eu tenho R$1.000, mês que vem eu vou ter R$1.000, se eu deixar um ano parado, eu vou ter R$1.000. Agora, se eu tiver dinheiro numa poupança, uma conta do tipo poupança, daqui um mês, daqui um ano, eu vou ter mais de R$1.000 ali, se eu deixar lá parado. Então, rende dinheiro, se rende dinheiro, é investimento, beleza? Então, quando te disserem que poupança não é investimento, não é verdade, poupança é um investimento, beleza? Agora, a poupança é um bom investimento? Aí já é uma outra história. E não é um bom investimento. Porque ela não tem uma rentabilidade adequada. E antes de falar um pouco da rentabilidade, vamos falar um pouco como a poupança funciona, né? Então, basicamente, os bancos oferecem essa rentabilidade da poupança para o correntista dele. Para quê? Para que você deixe o seu dinheiro guardado naquele banco. Mas a gente tem a visão de banco como se fosse um lugar em que seu dinheiro fica guardado. Quando isso de fato, gente, não é verdade. Os bancos começaram assim, é verdade, eles começaram como um lugar para você guardar o seu dinheiro, mas hoje, muito provavelmente, o seu dinheiro não está no banco. O que o banco faz? O que o banco faz é que ele trabalha com o seu dinheiro. Você vai lá e coloca R$1.000 no banco. Uma grande parte desses R$1.000 o banco vai pegar e emprestar para outra pessoa. Então, o grande segredo dos bancos é que o dinheiro, a maioria do dinheiro que eles emprestam, na verdade, nem é deles. A gente tem um índice que mede isso, né? Que é o índice de Basileia, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá legal, gente? E esse índice, basicamente, vai determinar o quanto do seu dinheiro está lá naquele banco, beleza? Mas, saibam que a maior parte do dinheiro do banco, ele presta para outras pessoas. E que vantagem que o banco leva nisso, né?
o banco ganha nas margens, porque ele te paga 6% lá na poupança e empresta para o outro cara cobrando 400% no rotativo do cartão. Então, toda essa diferença de porcentagem, ou seja, 394% do seu dinheiro investido, o banco ganha fazendo esse tipo de operação, emprestando o seu dinheiro para outras pessoas. E ele te paga uma merrequinha para você poder deixar o dinheiro ali no banco, beleza? Então, é isso que é a poupança. Então, não tenham a ilusão de que o seu dinheiro está no banco. O seu dinheiro não está no banco, o seu dinheiro está na mão de outras pessoas, porque é assim que o nosso sistema funciona, beleza? Mas por que a poupança ficou tão conhecida, né? Porque é o seguinte, você emprestou o seu dinheiro lá para o banco pegou seu dinheiro e deu uma parte dele para outra pessoa. Se você quiser retirar o dinheiro lá do banco, você pode, é um direito seu. Mas aí o banco vai ter que pegar o dinheiro de outra pessoa para te dar, para você retirar aquele valor que te pertence. Então ele vive fazendo esse tipo de transação, né? Agora, o que acontece se todas as pessoas quiserem tirar o dinheiro do banco ao mesmo tempo? O que acontece é que o banco quebra. O banco simplesmente não tem dinheiro para pagar todas as pessoas. Isso é um problema. Então, para garantir que você não vai tirar o seu dinheiro de lá assim, de sopetão, eles fizeram a conta poupança. Na conta poupança você pode tirar a qualquer momento, mas tem algumas ressalvas lá que o banco pode demorar alguns dias úteis para te dar esse dinheiro. Aí depende um pouco do contrato que você faz quando você abre a conta poupança. Geralmente ele pede um prazo para te dar o dinheiro. Geralmente é na hora, mas dependendo da quantidade que você quer retirar, pode ter um tempo de espera para você fazer essa retirada, beleza? Então, com isso, o banco tem mais previsibilidade de quanto dinheiro você vai deixar ali no banco e de quanto dinheiro ele pode emprestar para não correr o risco de não poder te pagar. E para ter essa previsibilidade, o que ele faz? Ele fala, eu vou te dar um pouquinho do meu lucro, dos meus 400% que eu estou cobrando aqui, eu te dou 6%, beleza? Então, basicamente, a poupança ficou popularizada, ela ficou conhecida porque é lucrativo para os bancos te dar um pouco desse rendimento em troca da previsão de saber se você vai tirar o dinheiro de lá ou não, beleza? Então, é por conta disso. Para todo mundo que abria uma conta corrente no passado, eles davam também uma conta poupança para você poder deixar seu dinheiro lá por mais tempo, né? Outro fator muito conhecido da poupança, né? Ou pelo menos é o mito popular que as pessoas falam, né? É que ele é um investimento 100% seguro. As pessoas não vão perder dinheiro na poupança. Mas isso não é verdade, pessoal. Nenhum investimento é 100% seguro. Na verdade, a poupança é sim extremamente segura e por isso a rentabilidade dela é baixa. De maneira geral, quanto mais seguro o investimento, menor a rentabilidade. A poupança tem a menor rentabilidade dentre todos os investimentos. Não quer dizer que ela seja a mais segura, mas quer dizer que ela tem uma alta segurança. Mas o ponto é, você consegue, com outros investimentos que são um pouco mais rentáveis, a mesma segurança que você tem em uma poupança. Então, basicamente, a poupança ela ainda é o investimento mais usado pelo brasileiro por falta de conhecimento de outros investimentos que você pode usar no lugar da poupança, beleza? Mas vamos lá, em termos práticos, quanto que rende a poupança para o cara que resolveu deixar o dinheiro lá no banco? Para usar um número redondo aqui e fazer as contas, vamos usar R$1.000, beleza, pessoal? A poupança ela rende 70% da taxa Selic, beleza? Então a taxa Selic é a taxa mãe de todos os juros, a gente vai falar mais sobre ela em outros momentos aqui do curso, beleza? Mas a Selic, ela vai estar, o rendimento da poupança, ele vai estar atrelado a essa taxa Selic. Como é que funciona? A poupança rende 70% da taxa Selic. Então se a Selic tiver a 5%, a poupança vai estar rendendo 3,5%, tá legal? Se eu tenho R$1.000 no começo do ano, dia 1 de janeiro do ano X, rendendo a 3,5% ao ano, no final do ano eu vou ter R$1.035, beleza? Ele rendeu R$35 ao longo desse ano inteiro. Aí se você é uma pessoa mais antenada, você já fez as contas, né? A Selic está a 13,75% na data de publicação desse vídeo,
Então a poupança renderia 9,6%, que dá 70% dos 13,75, certo? Errado. Não na conta, né? A conta está certa, 70% de 13,75 é 9,6%. Contudo, a poupança ela tem um limite de rentabilidade, que é o quê? 6,17% ao ano. Então, se a Selic chegar lá perto dos 8%, a rentabilidade da poupança vai ficar travada em 6,17% ao ano. Independente se a taxa Selic subir para 100%, a gente vai ter a poupança rendendo 6,17%, beleza? Então, ela acompanha a Selic, 70%, até um determinado valor de rentabilidade, mas ele nunca passa 6,17% ao ano. Então, o rendimento máximo de uma poupança, se tivesse lá R$1.000 no começo do ano, no final do ano, a uma taxa de 6,17%, eu teria R$ 1.061,70, beleza? Então, esse seria o rendimento máximo que eu teria com a poupança. Existe também uma coisa que eles chamam de taxa referencial, que é um valor que você adiciona a essa rentabilidade da poupança. Então, vamos supor, com a Selic de hoje, 13,75%, a poupança rende 6,17%. Se eu tivesse uma taxa referencial de 2%, ela somaria no 6,17% e ficaria com 8,17% de rentabilidade. Só que essa taxa referencial está congelada em zero desde antes dos anos 2000. Então, é uma coisa que a gente nem está falando muito nessa taxa referencial, beleza? Então, hoje, o rendimento máximo da poupança é 6,17% ao ano. Isso faz com que a poupança seja um rendimento péssimo. Ela tem um péssimo rendimento comparado a outros produtos que são muito melhores. Se você investir num Tesouro Selic, por exemplo, você pode chegar com uma rentabilidade de 14%, que é mais do dobro. Para você ter noção, os mesmos R$1.000 que na poupança renderiam 61,70, numa taxa Selic renderiam R$140. Então, claro, não é uma quantia que vai deixar ninguém milionário aqui, né? Mas já é mais do dobro da poupança. Mas aí você vai falar, beleza, mas isso é porque a Selic está alta. A gente vai passar por um ciclo de baixa da Selic, como foi 2, 3 anos atrás. E é verdade. Só que ainda assim, lembrem que a Selic ela vai render sempre a mais do que a poupança, porque a poupança é 70% só da rentabilidade da Selic, beleza? Então, por isso, a poupança se torna um investimento ruim. Eu tenho outros produtos, outros tipos de rendimento que têm a mesma segurança da poupança, eles não são mais perigosos do que a poupança, vamos dizer assim, e ainda rendem mais do que o dobro da poupança. Então, nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco quais são esses tipos de investimentos que rendem mais do que a poupança, beleza? Então fiquem ligados para vocês não perderem nada e conseguirem rentabilidades maiores do que vocês têm dentro da poupança, beleza? Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e continuar acompanhando o nosso curso para a gente saber o que fazer com o nosso dinheiro que é tão suado de ganhar, beleza? Então, um abraço, gente, e até a nossa próxima aula.